Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Isaac, sou médico veterinário e hoje eu vou estar falando a respeito da laminite equina, as causas, os sinais clínicos e também o tratamento, tá? Ela também é conhecida como pododermatite séptica difusa, mas eu não vou colocar isso no vídeo, né? Mas que todo mundo conhece como laminite, né? Pododermatite séptica difusa que ninguém conhece. Antes de tudo, antes de começar o tema, eu devo informar que eu vou estar lendo um roteiro, né? Porque é muito comprido que eu coloquei aqui. Eu tive que estudar, tá? Sobre esse tema. É um tema bem específico, não é da minha área, tá? Eu entendo um pouquinho, mas é pouca coisa. né? Então, então eu tive que estudar bastante mesmo. E coloquei alguns tópicos para eu estar dissertando sobre eles, tá bem? E provavelmente o vídeo vai ser dividido em partes, porque se eu colocasse um vídeo só seria muito grande. Então eu vou estar dividindo esse vídeo em partes, tá bem? Também algum aviso, já vou avisando, na próxima semana talvez eu não poste nenhum vídeo, porque eu vou estar estudando para um concurso que vai acontecer no próximo final de semana. Talvez eu poste algum vídeo a respeito da chocadeira, só atualização, coisa bem simples, rápida e fácil de postar, tá? Mas sobre esses temas mais complexos que eu tenho que estudar, demora um tempinho para eu fazer, provavelmente semana que vem eu não vou postar, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar com o tema. Então, o que é laminite? O que é laminite em equinos? Ela é uma inflamação das lâminas do casco. O que são essas lâminas do casco? Normalmente elas ficam dentro do casco, né, na falange distal do equino. Ah, mas eu falei grego, falange distal, o que é isso? O cavalo, isso é anatomia, tá? O cavalo, ele não fica apoiado em uma mão ou em uma pata, tá? Ele fica apoiado no dedo. Aquilo que você vê andando não é a pata, aquilo é o dedo dele, tá? Então, o dedo ele é composto por falanges. Na veterinária nós chamamos falange proximal, falange média e falange distal. Onde fica o casco é a unha dele. Então, dentro da unha tem essas lâminas. Então, essas são chamadas lâminas do casco, tá? Então, é aquilo lá que causa laminite, é a inflamação dessas lâminas do casco. E ela pode afetar não só os membros da frente, mas os membros pélvicos também, tá? Não é só, apesar de acontecer bem mais nos membros torácicos, né? Porque é onde tem maior peso do equino, né? O pescoço está na frente, né? Muito pesado. Os órgãos mais pesados estão mais na frente, né? Então o cavalo ele leva um peso maior na frente. Até quando o montador ele monta o equino, o peso fica mais para frente. Então, por isso, o cavalo sofre mais nos membros torácicos, tá? As raças, quais são as raças que mais têm predisposição à laminite? São os pôneis, por incrível que pareça, são os pôneis. Não sei se é pela anatomia, pelo tamanho do animal, né? E também pela montaria, porque o pônei ele tem que suportar o mesmo peso de um animal de grande porte, né? O pônei de, sei lá, 200 quilos, vai ter que suportar o mesmo peso de um cavalo de meia tonelada, né? De 500 quilos, né? Então talvez seja isso também. E também pela anatomia, pelo tamanho do animal, o encurtamento das pernas. Então isso piora mais, né? Um pouco. Cavalos castrados possuem menos chance de sofrer laminite, tá? Todos esses dados que eu estou passando eu tirei de um artigo, tá bem? Um artigo específico sobre laminite. E esses são alguns dados são importantes de se ressaltar, né? Quais são os animais que mais acometem? Qual a idade deles? Entre 4 e 10 anos. É mais comum de ter laminite em animais entre 4 e 10 anos e animais inteiros, né? Animais também que são transportados em decúbito quadrupedal,
com mal, sem alimentação e água são mais vulneráveis. O que é decúbito quadrupedal? O animal ele deita de forma normal. Não deita, né? Na verdade fica em pé, né? Decúbito quadrupedal fica em pé sempre, por um longo período, aí parado e sem alimentação e também sem água é mais vulnerável. Então, a pessoa que vai transportar um equino a longas distâncias, né? Transporta de um estado para o outro, tem que ter esse cuidado da alimentação, andar com o cavalo, parar o carro, né? Não é ir direto. Tem que ter preocupação de saber que está transportando um animal vivo, né? Um ser vivo. Então, não é de avião, vai ser de carro. Já é um problema, já é mais preocupante e ainda mais perigoso também, né? Então tem que dar alimentação, tem que dar água, tem que fornecer água, né? O cavalo não pode ficar passando jejum, nem passando jejum sólido nem hídrico, tá? Para não ocorrer isso. Pode ocorrer casos graves de rotação de falange. Isso normalmente quando a inflamação já dura um longo tempo, tá? E esse é o pior que acontece na laminite, né? Eu já peguei casos assim, quer dizer, eu não peguei, mas eu acompanhei casos assim, né? São os piores que tem, né? E às vezes um tratamento é cirúrgico, né? Que você corta o nervo o nervo não, você corta o tendão do músculo que puxa a falange, né? Ou seja, o animal não vai conseguir mais dobrar isso daqui, porque o tendão foi cortado, né? Então, esse é um dos piores casos que tem. Quando chega nesse nível, é muito ruim. Quando começa a dobrar a falange está assim, né? Do cavalo apoia assim. No, na verdade, é nesse dedo, né? O cavalo... Meu professor de anatomia falava que o cavalo é sacana, porque ele tá sempre mostrando o dedo do meio. É exatamente nesse dedo do meio que o cavalo se apoia. Quando a falange ela tá normal, o cavalo se apoia assim, né? Bem assim. Quando acontece a laminite a ponto de dobrar a falange volta assim, dentro do casco, tá? E o cavalo começa a sentir uma dor absurda. Isso às vezes a olho nu você não enxerga, mas quando você faz um raio-x a falange tem que estar assim. Mas quando faz o raio-x a falange está assim, dobrada, lá dentro do casco. O cavalo se apoiando, a falange não consegue nem pôr a pinça direito no chão, né? O cavalo sente muita dor. Isso é um caso grave de laminite, muito grave, tá? E o que o veterinário faz é tentar reverter ou prevenir que aconteça essa rotação da falange, tá? O que o veterinário tenta fazer é prevenir isso. A laminite acontece em dois quadros, o agudo e o crônico. O agudo, quais são os sintomas do agudo? O agudo é caracterizado pelo início dos sintomas de claudicação. Claudicação é o quê? O cavalo mancar, o animal mancar, né? Em todos os animais a gente fala claudicação. Dor na pinça do casco. Quando você aperta a pinça do casco, o cavalo sente, o animal sente. Tá? Depressão, anorexia. O animal para de comer, o animal fica mais depressivo, não quer fazer exercício, não quer se mexer do lugar pelo excesso de dor. O cavalo, especificamente, ele é um animal mais sensível à dor, tá? Chega a casos que o cavalo pode morrer de dor, literalmente, pela sensibilidade do animal à dor, tá? Então é um animal bem sensível à dor, tá? O animal pode se alternar o apoio dos membros, né? Normalmente apoia os dois membros, aí como ele está sentindo dor em um membro, ele vai alternando, né? E vai alternando o peso, né? De um lado para o outro, né? Para diminuir a dor nos cascos. Ele reluta em se movimentar. Ocorre também o aumento do pulso das artérias digitais, ou seja, quando eu pego o pulso do animal, fica mais forte o pulso, porque está inflamado. O sangue, o sistema o organismo do cavalo, ele vai jogando sangue mais para aquele local e fazendo com que o sangue circule naquele local, para jogar fator de cicatrização, de inflamação, de várias coisas desse tipo, tá? Então ele joga mais sangue pro local. Por isso que é comum qualquer local inflamado aquecer, ficar muito quente,
porque o organismo ele joga maior quantidade de sangue para aquele local, tá? Então ele fica mais quente. Isso é um dos sinais de inflamação, tá? O calor no local é um dos sinais de inflamação também, tá? O aumento da temperatura, né? Como eu já falei, isso, ainda mais sobre a parede do casco. Às vezes na parede do casco você já sente o calor aumentando do cavalo, do equino, tá? Isso é na aguda, tá? Os sinais na laminite aguda. Você consegue identificar assim. É muito simples de observar, tá? Isso são sinais bem simples de observar. Para quem, até quem não é veterinário, você vê a temperatura igual febre, né? Vê a temperatura, tá muito quente, né? Aí você já falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Isso é na fase aguda, tá bem? Agora a fase crônica. A laminite crônica se dá quando a falange distal já começa a se mover, a se descolar dentro da cápsula do casco, tá? O casco daqui, vamos supor, a nossa unha. O casco é esse aqui, a unha, né? Imagina a dor que é a nossa, né? Imagina a sua unha descolando do seu dedo. Imagina a dor que é, né? Acho que muita gente já sofreu com isso, né? Eu mesmo já sofri. É absurda a dor, né? E olha que nossa unha é pequena e nós temos 20 unhas, né? Contando com a dos pés, 20 unhas. Imagina o cavalo que tem uma unha daquele tamanho, cobrindo completamente a falange do dedo, e essa unha começa a descolar da falange. Imagina a dor, imagina a dor. Então essa é a fase crônica. Todo o tratamento ele se dá para evitar isso, tá? Evitar que a laminite se torne crônica. Porque quando se torna crônica, é terrível, tá? Essa doença ela pode ser causada por vários fatores. Um deles eu já falei, o transporte. O transporte desses animais, o transporte mal feito desses animais pode causar laminite, tá? E mais outra coisa também é a alimentação. A alimentação. A quantidade de carboidratos interfere na produção de açúcar no sangue, entendeu? Então, um animal que ele se alimenta com uma quantidade excessiva de carboidrato, aveia, trigo, melaço. Tem gente que adora jogar melaço na ração do cavalo. Nossa, o cavalo adora comer. Meu cavalo, eu encho de melaço. Fica aquela bolota de melaço na alimentação do cavalo. Você vai matar seu cavalo, tá? Você vai matar seu cavalo. Isso aí, só porque o animal come não quer dizer que é saudável, tá? Um animal já preso já é complicado, tá? Agora, você prende e dá alimentação errada, aí que você vai ver problema mesmo. Pode dar laminite, pode dar cólica, entendeu? Só problema, tá? Então saiba o que você está dando pro seu animal para ele comer, tá bem? Então evitar essa quantidade excessiva de carboidrato, tá? É importante para um animal preso fazer exercício, tá bem? É importante para o animal fazer exercício, o animal principalmente preso. Todos os dias você vai ter que fazer exercício com esse animal, né? Se ele está preso todo dia, vai ter que andar com ele todo dia. Seja jogar no redondel, seja montar no animal, né? Ou fazer alguns exercícios simples de inteligência, ou só trocar a passada do animal, tá? Mas evitar a quantidade excessiva de carboidrato para o animal, tá bem? É claro que necessita, mas o excesso também sempre faz mal. O excesso de tudo faz mal, até de água. Também pode ser causada por um excesso associado também de doenças infecciosas, tá? A pneumonia, as bactérias, quando o animal tem pneumonia ou às vezes outra infecção, tá? Pode ser, esse é um exemplo de pneumonia que é mais comum de acontecer. O animal tem pneumonia e essas bactérias, elas liberam toxinas, na verdade são endotoxinas, podem causar laminite. Essas toxinas elas vão para a corrente sanguínea, né? E o animal, vamos supor, ele fez um exercício físico e o sangue está circulando. E essas endotoxinas estão circulando no sangue, tá? Então, vai para o casco, tá? E piora mais ainda a inflamação, né? Causa muita inflamação essas endotoxinas. Então, o melhor a se fazer é tratar a infecção,
dá soro pro animal, né? A gente quando vai pro hospital, a primeira coisa que eles dão é soro, tá? Então pro animal a mesma coisa. Não, para cavalo não é meio litro nem 1 litro de soro não, tá? Vai muito litro de soro. É muito mesmo, tá bem? Então, que eu já falei, o tratamento na fase aguda visa prevenir a rotação da falange distal, tá? E diminuir a produção e dar analgésico, tá bem? Diminuir, evitar a rotação da falange distal e diminuir a produção de vasoconstritores utilizando analgésicos. O que são esses analgésicos? Normalmente são anti-inflamatórios, tá? O mais utilizado, fenilbutazona, o meloxicam também funciona muito. A dipirona é um analgésico que vai tirar um pouco daquele aquecimento dentro do casco, tá? Porque diminui a temperatura do casco. Outra coisa que se faz para diminuir a temperatura é simples, bem simples de fazer. Colocar a pata do animal em água fria, água gelada mesmo, bem gelada, para diminuir essa temperatura. Isso ajuda bastante. Já vi várias vezes sendo utilizado no Hospital da UFLA, onde lá tinha um local para grandes animais e atendia muito equino assim, e era feito isso, tá? Funciona sim, tá? Tratamento da laminite crônica é feito para prevenir maiores danos à pata do animal, tá? Como a rotação progressiva da falange distal e as lesões sistêmicas. O tratamento da laminite crônica é mais complexo, tá bem? Dependendo da rotação da falange, às vezes necessita de cirurgia, como eu já falei. Esse é um tipo de cirurgia que se corta o tendão do nervo que puxa a falange para trás, entendeu? A falange normalmente está sempre indo muito para trás, muito para trás. Então você corta atrás, eu entro com bisturi, corta aqui. Eu acho que é o tendão profundo e corta, aí a falange volta ao normal. Mas qual que é o efeito colateral? O cavalo nunca mais vai dobrar. Nunca mais, porque você cortou o tendão. Ou seja, ele nunca mais vai dobrar a falange, vai sempre manter na mesma posição. Tá? Esse é um efeito colateral. Tem cavalos que voltam à forma, não nunca do jeito que estava. Tá? Mas tem cavalo que a pessoa consegue andar depois disso, mas bem difícil, tá? Não é nem aconselhável montar num cavalo desse tipo, desse jeito assim. E o princípio básico do tratamento da laminite crônica é a aparação do casco para restabelecer o alinhamento da paralela da falange distal com a superfície da sola e proteger a sola dolorida de pressões e traumas. Tá? Às vezes se utiliza sapato no cavalo, nem que pareça, utiliza sapato em cavalo, tá? Mas sempre aparando. Às vezes até a laminite é causada por um mau casqueamento, tá? Laminite, nossa, eu vi demais. A pessoa tá aquela chuva brava e a pessoa apara o casco. Aí quando dá seca, quando seca tudo o casco fica úmido, depois quando seca tudo, diminui assim, o cavalo começa a sentir uma dor absurda, porque foi mal feito, entendeu? Não é que foi mal feito, é porque aparou demais, porque o casco estava inchado, né? Absorveu a água da chuva, né? Então o casco fica mais inchado, é natural. Mas aí quando diminui, aparou demais, aí só piora, tá? Então é importante ser bem aparado o casco. Tá dando 20 minutos de vídeo, Jesus amado. Já tá acabando, tá? Infelizmente esse vídeo vai ser longo mesmo, não tem jeito. Após aparar o casco, recomenda-se a colocação de um polímero para corrigir o defeito no ângulo da sola aparada. Tá? Ou seja, você tem que ver exatamente como que está alinhado. Tá? É necessário raio-x. Tá? Quando chega num estado desse, a ponto de dobrar a falange, você tem que tirar raio-x. Tá bem? Tem que tirar raio-x. É um raio-x que você leva para a propriedade, o veterinário leva para a propriedade, ele tira o raio-x do casco do animal e vê o quanto que descolou do casco. Aí você vai aparando desse jeito, para deixar o animal ele mais confortável possível, né? Então você coloca também, caso a pessoa tenha
isso disponível, o veterinário ele usa isso. O polímero, ele é um tipo de polímero, tipo uma cola que você coloca no casco e ela gruda e fica mais alta, né? Tem o tamanco também que se coloca no casco, isso eu coloco em cavalo, coloco em vaca também. Mas o principal é a parada da forma correta, tá? E é feito por especialista, não precisa ser um veterinário, mas tem que ser alguém que entenda disso, tá? Que saiba identificar, saber o que é um raio-x, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, tá bem? Para consertar isso. Para fornecer maior apoio e correção gradativamente da falange. Se for feito de forma correta, gradativamente a falange ela vai voltar ao casco, tá? Ela vai voltar ao local de origem, entendeu? Tá acabando a última folha. A laminite é uma doença que traz prejuízo aos animais e aos donos. O cavalo hoje em dia não é tão usado como um animal de trabalho. Ele é praticamente um animal de passeio, um animal que a pessoa usa como se fosse um cachorro, né? Trata muito bem e tudo. Mas tem animais que são de trabalho e que necessitam de cuidados até maiores, os animais de trabalho, porque eles têm uma carga maior em cima do animal. Então isso leva prejuízo para o animal e para o dono também, que necessita desse animal para trabalhar, né? É imprescindível que o proprietário tenha cuidados necessários, tá? Saiba identificar, saiba evitar trabalhos muito esforçados, trabalhos em excesso, locais com muito pedregulho, muitas pedras, locais muito íngremes e o excesso de trabalho também, tá? Eu coloquei aqui evitar trabalhos que exijam muito do aparelho locomotor do animal em solos duros e tornar os cuidados necessários para o transporte do animal também. Se você vai transportar um animal para um lugar mais longe, tenha todos os cuidados, né? Se for um lugar muito longo, vai ter que parar. Você não vai direto não, cabeça de bagre. Senão, você vai perder o animal. Ou vai chegar lá com o animal quase morto. O animal não vai conseguir nem pisar direito, tá? Então, trata de cuidar bem do bicho. Eu coloquei aqui as referências do artigo, o artigo que eu utilizei. Foram os rapazes Link, Caíno e Ferraz, laminite equina, causa, sinais clínicos e tratamento. É um artigo de 2017, recente até, né? Tem 5 anos, então até que é recente. Tá? Talvez possam ter mais trabalhos recentes que esse, mas esse é o que mais abrangia melhor os cuidados. Não é tão específico, né? Não aprofunda tanto no tema, mas pega um basicão de tudo que precisa ser feito, né? Algumas coisas eu acrescentei, né? Por exemplo, tratamento com água gelada, água fria, é muito interessante. O animal que, vamos ver, está começando os sintomas, você pode tratar com água fria. Anti-inflamatório, cuidado com excesso, tá? Excesso anti-inflamatório faz mal, tem que ser no máximo 3 dias, dependendo do anti-inflamatório. Corticoides também, tá bem? E tomar os devidos cuidados, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá bem? Como eu já havia dito, talvez eu não coloque vídeos sobre temas mais profundos no decorrer da semana, talvez algumas coisas mais simples eu poste, só para não ficar sem postar nada, porque eu vou estar estudando bem firme para o concurso público que vai ter no domingo, tá bem? Mais pra frente eu posso estar falando a respeito do antigo serviço meu, eu saí do serviço, motivos bem ruins, né? Eu posso estar falando alguma coisa, como é meu canal, né? Então eu posso desabafar o tanto que eu quiser, né? Provavelmente a maioria não vai querer ouvir, que é só sobre minha vida mesmo, mas tem algumas coisas que vão ajudar, né? Que não é só sobre minha vida, né? Mas implica na vida de outras pessoas também. Tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por você ter assistido até aqui. Tá? Obrigado. E qualquer dúvida eu estou inteira à disposição.
Não é dúvida sobre meu cavalo tá com isso, o que que eu posso aplicar, né? Meu porco tá dando isso aqui, isso aqui. O que que você me recomenda? Eu recomendo você vá no veterinário, tá? Eu não vi seu porco, não vi seu cavalo, tá bem? Não é esse tipo de dúvida. Isso aí é consulta. É muito importante o animal passar por consulta, tá? Você pode falar, o animal tem isso e aquilo, mas como é que eu vou saber se é isso mesmo? Né? Porque é você que está falando, né? O veterinário tem mais experiência, ele olhando ele já identifica, né? Às vezes eu pode falar outra coisa, pode identificar outra coisa mais ainda. Às vezes antibiótico não resolva, às vezes outra coisa bem mais simples resolva, tá bem? Então é isso, e até a próxima. Você assistiu até aqui. Parabéns, você está buscando conhecimento, é isso aí. E até mais.